Ele postou um vídeo de Yugi Cara de Cocô recentemente, que tá aqui com a barrinha de eu vi, mas eu não vi. Tá? Passando bem honesto. Roubado. Com disco de duelo. Ó, eu entrei e deixei um comentário que ninguém deu like. Eu vou dar like aqui agora. 12 dias atrás, quando o vídeo saiu. Me senti carente agora. Mas tudo bem, vamos começar. Então você que tá vendo esse vídeo aqui, vai lá no original e dá um like, por favor, pra eu me sentir menos mal. Tem meia hora de Zé Renato falando de Yu-Gi-Oh! Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Vamos melhorar a taxa de bits aqui. Eu vou aumentar a velocidade um pouquinho, tá? 1.25, 1.25. Pra eu poder acabar isso aqui sem morrer até o final. Porque meia hora é muita coisa. Mas vamos lá. Sabe o que irá acontecer? Agora, eu sacrifico meu Cybercomplexo XYZ para poder... Cybercomplexo XYZ. O nome da carta não é esse, né? A dublagem tá errada, né? invocar isto! Manifeste-se! Obelisco, o atormentador! Tá, pera aí. Não, o obelisco ele requer 3 tributos, né? Ali os bichos estavam fundidos, né? Eu não lembro se ele usou uma carta pra desmontar os... Mas foda-se, ninguém se importa com isso, né? Ou se importa, eles são chatos pra caralho. Olha só, seu Ele é o obelisco. Entendi. Ele não me devolveu o vídeo. Denúncia aqui, Zé Renato não me devolveu o meu disco de duelo até hoje. Tá com ele há 1 ano. É sério, pra gravar o vídeo. Cadê ele usando essa porra no vídeo? Denúncia. Exposed. O obelisco tá ocupado. Quem vai tomar conta de vocês hoje sou eu. Ele não tem tempo pra ficar tomando continha de brincadeira de criança. Ele é um deus. Ele não tem tempo pra resolver picuinha de jogador de cartinha. E ele falando na frente do Slifer. Prepara. Seto Kaiba é o mais perto que um jogador de TCG já chegou de ser o Batman. E ele precisa completar a ambição dele. E essa ambição é jogar cartinha de novo contra o principal do desenho e completar a sua coleção de figurinha. E pra conseguir as duas coisas, ele vai atrás das 3 únicas cartas de deuses egípcios. Só que ele já começa o arco ganhando a carta do obelisco da Ishizu, que é a irmã do vilão do arco. E aqui já começa o problema. Ele, por ser rico e famoso, já começa o arco ganhando mimo. E o Joey, por outro... Ganhando mimo é muito bom, né? Tipo, é a frase mesmo, né? Lado, tem que ficar abrindo booster em banca de jornal. E tem um papo torto também que a Ishizu mete de que isso aqui dela dar o obelisco pro Kaiba era o destino dela. Porque ela viu em uma pedra milenar o Kaiba e o Yugi duelando. O Kaiba tem o design mais genérico que existe. Se ele não se vestisse igual um PlayStation 5, nem dava pra saber que... Eu tinha até pouco tempo atrás um adesivo do Kaiba, da cabeça do Kaiba no meu PlayStation 5. Eu fiz isso no meu vídeo de unboxing do PS5. Ele realmente parece muito PS5. Ele parece muito PS5. Pô, mas ele tem 20 anos já, né? O anime é de 2005, né? ele era relevante pro anime. Ou 2006. E acredita em mim porque eu tenho um design genérico. Eu sei como é. O que mais tem por aí é gente que parece comigo. E de novo... Eu não acho ele tão genérico assim, não, pô. É que o Zé Renato ele é clean demais. Ele tá sempre de camiseta preta e bermuda preta, mas é ótimo pra poder trabalhar esse negócio de fundo verde que ele faz. Mas não acho ele genérico, não. Como o Kaiba é rico e tem muito tempo livre, ele tem um plano que condiz com um plano que alguém quer. Se bem que se tu for no Bukowski, que é um bar que vai fechar aqui no Rio de Janeiro, tem um monte de gente parecida com o Zé Renato mesmo. Cabelinho meio grande assim, meio gordinho, entendeu? Pessoal que trabalha em agência de publicidade, faz happy hour, tá ligado? Umas paradas dessas. Tem um monte mesmo. Porra, caralho. Nunca tinha parado pra pensar desse jeito. Rico e tem muito tempo livre, ele interdita uma cidade para poder fazer um torneio de cartinha e convida gente do mundo inteiro para participar. E quem se inscreve ganha uma cartinha de mapa, um disco de duelo e se perder um duelo tem que dar a carta de mapa e a cartinha mais rara que tiver na coleção. É bom que pelo menos ele chama e tem brinde, né? Não, não é de qualquer jeito não, coisa bem feita. E o Kaiba mostrou aqui mais uma vez por que ele é bilionário e eu não, porque em um torneio ele conseguiu criar o objeto mais desejado e cobiçado pelas crianças da minha época, o disco de duelo, junto com o Gunwatch e aquele negocinho do Mega Man Battle Network de botar os chips e brigar com amigos. Só que como todo produto... Como é que é? Na minha época era... Pista Tubarão Ataque da Hot Wheels. Quem teve, quem não teve era pobre. Era simples assim. Aquela pista do Tubarão da Hot Wheels era bagulho de rico, mano.
recém-lançado e que não teve muito teste porque foi feito às pressas, o disco de duelo é cheio de problema. Primeiro que não dá pra tu ver as cartas do inimigo, tu tem que ficar lembrando tudo que o cara falou que as cartas dele fazem. E aí, pra resolver isso, você tem que usar o disco de duelo colado na outra pessoa pra poder ver o que ela tá fazendo ou jogar sentado, né? Só que aí, a essa altura, se você já vai jogar sentado, é mais fácil tirar o disco de duelo, pegar um playmatch e jogar numa mesa igual uma pessoa normal. Agora, o plano do... Igual uma pessoa normal é maneiro pra caraca, né? Mas tem que ter o circo aqui no anime, né? Senão não chama a atenção das crianças. Não pode ter sido só uma maneira egoísta pra ele conseguir uma cartinha que ele queria, né? Ele também tá valorizando o turismo da região de Domino City, certo? Errado! Essa cidade tem escola, tem hospital, tem padaria, tem pessoas que talvez, por mais estranho que pareça... Essa cena aqui não é do filme, essa cena aqui é do filme, da batalha da Dark Side of the Dimension. Não é do duelo dele com o Yugi, não. Não liguem pra esse joguinho de cartinha, elas só querem sair pra trabalhar e botar o pão na mesa. Só que agora, por causa do bilionário, tem um monte de criança no meio da rua jogando carta com holograma, Esse, em teoria, que tá no fundo aqui é o duelo em que o Joey ganha do Yugi, mas não aparece esteticamente. Porque eles apostam, acho que o Dragão Negro, alguma coisa assim, se o Joey ganhar. Aí depois o Joey tá com o Dragão Negro, então o Joey ganhou. Travando o trânsito e impedindo o fluxo. Fora que esse povo... Fala, você ia falar alguma coisa? Eu ia falar que a prefeitura deve ter feito um trabalho de desviar o trânsito, aí postou no Instagram qual é o mapa. Então, não sei. Porque tem um episódio que o trânsito tá todo parado, porque tem uma roda de criança brigando com esse bagulho, e o cara tá, pô, o que tá acontecendo? Não sei o que. Aí alguém fala, é um monte de duelo. Pior que é verdade, né? Muito sem noção, né? O Kaiba não tinha autorização da prefeitura, né? E daí? Demora, se eu tô atrasado por causa do... é o Papa. O problema é do Papa. Eu, hein? Que ideia. Ele tinha que ter avisado a prefeitura, então. Causou um rebuliço na cidade. Não, assim, o Kaiba é um cara que ele vai uma vez duelar e ele desce de jetpack, Laura. Eu acho que se o prefeito falar alguma coisa, ele dá um tapa de dinheiro na cara do prefeito. Fora que esse povo pode escolher qualquer lugar dessa cidade pra fazer esses duelos. Essa parada de tapa de dinheiro é uma coisa curiosa. Existe uma parada na indústria que é o seguinte. Quanto é a multa? Quanto é o custo para contornar isso tudo e não pagar a multa? Quantas vezes a gente precisa fazer para talvez tomar uma multa? A multa só é dada se a gente for pego fazendo no ato ou se houver denúncia após, a gente pode ter que pagar a multa. Existe tudo isso. Então, por exemplo, se as crianças têm um duelo na rua, interditam o trânsito, mas não são pegas ali... Porque elas estão duelando por causa do Kaiba. O Kaiba é o CNPJ da parada. É muito mais fácil processar CNPJ do que processar CPF. Então, o Kaiba só paga a multa se for pego ali. Então, se as crianças duelar ali, foi um duelo de 10 minutos? Foi um speed duel, 5 minutos? Não são pega. Aí não tem a multa. Então, talvez para o Kaiba conseguir a autorização da prefeitura ali de Domino City, era muito mais caro do que pagar umas multas avulsas. Sabe, multa por fechar o trânsito de maneira irregular, entendeu? Talvez, e nem ponto na carteira toma, né? Porque seria uma obstrução do trânsito, acho que seria isso, né? Uma coisa assim. Deixa eu ver aqui, obstrução do trânsito. Obstrução do trânsito, multa. Ó, 17 mil reais aqui no Brasil, né? Suspensão da CNH por 12 meses. Remoção do veículo, mas não tem veículo. É uma infração gravíssima, mas só se for pego. E eles escolhem os piores possíveis. Imagina tu tendo pro teu trabalho 6 horas da manhã, mas a sua rua está parada porque tem um moleque de 16 com voz de 30 jogando cartinha pelo destino do mundo. E sem saber usar um cinto, que esse moleque bota cinto no pescoço, usa 2 na calça, nenhum funciona, mas isso aí da calça também é porque ele é fã de Kingdom Hearts, que é um outro lugar que ninguém sabe usar cinto. Pô, quando eu era jovem, mais jovem, que eu tenho só 16 anos, eu usava um cinto pendurado na calça também, porque eu achava maneiro. Também, que usa um monte de cinto cruzado, ou Sora tem 15 cintos na Pior que não era por causa do Yugi, não. Não era, não. perna. E um monte de zíper, que eles também não sabem usar zíper. O Donald tem um zíper no chapéu. Eu já te falei isso 20 vezes, né? Isso mexe comigo, esse negócio dele ter um cinto no chapéu. Ah lá! Mas a batalha da cidade ajuda no outro lado que a gente não tá pensando, que é o da fofoca. O que mais tem depois que esse negócio começa é a fofoca boa pra contar. Tu chega do trabalho e fala, pô, vi 2 crianças jogando carta num cais com o pé amarrado numa âncora. Quem perdesse a âncora ia cair, ia levar a criança pro fundo do mar, e enquanto uma menina tava sentada amarrada, iam jogar um container em cima dela. Que fofoca boa pra contar. Contar pra polícia, né? Ó que fofoca boa pra contar pra polícia. Não precisa não, porque o Kaiba chega e resolve. O Kaiba... O cara vai soltar o container, não sei o que, o Kaiba... Ele joga uma carta no cara, aí bate na mão e o cara...
e não consegue usar o container. Você não sabe o pior. O Kaiba tem uma vez que apontou uma arma pra ele e ele faz assim, e joga, eu não sei como e joga a carta cai entre sabe o bagulho que plaque pra atirar? Cai ali. Essa cena é muito boa essa cena. Eu queria um tempo atrás fazer um vídeo momentos sem noções de Yu-Gi-Oh! Que não é envolvendo cartas, é tipo essas coisas que o Kaiba faz, sabe? Tipo, desarmar um cara com uma carta, uns bagulho meio doido assim. E aí não consegue atirar. E a carta que ele usa especificamente serve pra defender coisas. Então ele escolheu essa carta e fez de propósito e funcionou. Na verdade era uma outra mulher, ela não defende coisa não, é Imperatriz alguma coisa, é a carta que é só um rosto assim de lado. Fala dele. Bem que o Gilberto Mas tem uma temporada ou alguma coisa no anime que eles usam as cartas na vida real e as cartas fazem as coisas. Mas na verdade eu acho que eles estão naquele mundo digital que no final tem que enfrentar o dragão de 5 cabeças. Eu acho que lá eles conseguem usar as cartas. Tipo assim, vamos usar aqui as espadas da luz reveladora. Aí faz isso, aí trava um monte de monstro ali e tal. Tem uns negócios desses. Barros avisou dos problemas de se envolver com esse joguinho. E pro assalariado de Domino City, a desgraça pouco é bobagem. Porque ainda tem uma gangue das trevas circulando pela cidade e roubando a alma dos outros em joguinho de carta. O cara transformou Domino City, que era uma cidade tranquila, assim como Belfort Roxo, em centro Domino City, assim como Belfort Roxo, é foda. de Nova Iguaçu. E esse povo da gangue das trevas estava usando cartinha falsa ainda. E o Kaiba sabia. Porque durante o investimento inicial para poder fazer a batalha na cidade, ele botou câmeras em todos os... Eu achei que isso aqui era um erro de edição do Alisson, mas é pra parecer história em quadrinho, né? O editor do Zé Renato é o mesmo do meu canal. Salve, Alisson. Fica um agradecimento por você aí. lugares para poder vigiar os duelos que estão acontecendo e saber quando uma carta de Deus entrar em jogo. Ou seja, o morador Ele tá me perturbando há 12 dias pra fazer react desse vídeo. Só por nota. de Domino City, além de perder o seu direito de ir e vir, aumento da violência, ou seja, o morador de Domino City, além de perder o seu direito de ir e vir, além do aumento da violência, ele também perdeu o direito ao seu, esqueci a palavra, pelo amor de Deus, privacidade. Ou seja, além do morador do Domino, ou seja... Isso aqui acontece muito mais do que vocês imaginam quando a gente tá gravando, a gente errar palavras. Eu tô falando um negócio, aí eu... Não, volta. Aí eu falo... Não, volta. Mano, é bizarro. Às vezes a gente engasga legal, tá? Engasga legal. Além do morador de Domino City perder o seu direito de ir e vir, além do morador de Domino City perder também... Eu fui enrolando até vir. Ou seja, além do morador de Domino City perder o seu direito de ir e vir, além do morador de Domino City ter um aumento da violência da cidade, e além de... cara... Ou seja, além do morador de Domino City perder o seu direito de ir e vir, além do morador de Domino City ter um aumento... Meu Deus. Cada hora eu falo o que eu quero. Ou seja, mas eu sou um problema de atuar junto, por isso que eu faço tudo sozinho. Ou seja, além do morador de Domino City perder o seu direito de ir e vir, além do aumento da violência, também teve a perda do direito da sua privacidade. Conseguiu? Vai com esse, Alisson. E o cara deixa esse povo jogar com cartinha falsa, roubando a alma dos outros mesmo, porque o chefe deles tem duas cartinhas de Deus. Tem o Slifer, o dragão do céu, e o dragão alado de Ra. E bem feito pro Kaiba, porque por causa dessa palhaçada, esse povo sequestra o Mokuba. Mas também, se eu sou esse moleque, eu parava de me envolver com esse negócio de carta. Arco sim, arco não, esse garoto é sequestrado. Se o Mokuba visse mais rede TV, ele não tava passando por isso. E o Kaiba não acreditava. Ele é sequestrado em todos os arcos. Caralho, o Mokuba é sequestrado em todos os arcos, mano. Ele é sequestrado pelo Pegasus, ele é sequestrado pelo Merrick, ele é sequestrado pelos acionistas do Kaiba, ele é sequestrado pelo... o Kaiba virtual lá, o Kaiba de cabelo, que é o Noah? Eu não sei. O Siegfried não precisa sequestrar ninguém, que o Siegfried, a parada dele é humilhar o Kaiba, é diferente. Aí não é sequestrado. Eu acho que ele é sequestrado pelo Noah também. Pelo Noah. E pelo Bakura, no final, ele não é sequestrado, não. Caraca, mas ele é muito sequestrado, né? Puta que pariu. Puta enredo preguiçoso, né, cara? Caraca. Que as pessoas que perdiam os duelos perdiam também a alma. A pessoa estava em coma porque jogou carta? Não é possível. Ele fez todo o torneio lá e não sabia que isso acontecia? Não, é porque ele não acredita que essas coisas acontecem. Já aconteceu, a próxima frase é: até outro dia a alma desse moleque tava numa carta do Pegasus. Ele já foi preso numa carta. O avô do Yugi foi preso numa carta. Todo dia tem gente ficando em coma. Um moleque tomou um raio na cabeça enquanto jogava carta.
em cima de um dirigível também. Diga-se de passagem, que ideia ruim. Mas já aconteceu. E ele acha que não, isso é só coincidência. Não acredito nisso, não. O cara é negacionista do Reino das Sombras. Nada ia ficar no caminho entre o Kaiba e o colecionismo dele. Eu não quero nem ver esse moleque em época de Copa do Mundo com um álbumzinho da Copa. E depois dele estragar a vida de toda uma cidade, tá na hora dele ter o duelo tão aguardado dele contra o Yugi. De um lado, a gente tem o Yugi, reencarnação de um faraó, um amante de cintos, dono de uma possível escoliose por estar carregando o peso do mundo nas costas e também por carregar um cordão de 10 quilos de ouro maciço. E do outro lado, Seto Kaiba, bilionário e com um hiperfoco. Nunca liguei que o cordão do Yugi poderia ser de ouro de fato, né? Nunca me liguei nessa porra. Pouco saudável e em papel colorido. E o duelo deles já começa com um bom duelo, tem que começar. Um bate-boca não amigável entre os participantes. E aqui a gente vê como a escrita do Kazuki é perfeita, porque o Yugi tá lá chorando e reclamando, falando que não, porque esse duelo vale o destino do mundo. Mas o Kaiba não liga. E várias vezes isso acontece, ele não se importa, não faz diferença pra ele se as pessoas estão perdendo a alma, o que tá acontecendo, mas isso é porque ele é rico. Seja lá o que acontecer com o mundo, igual o Yugi tá falando, não vai afetar o Kaiba. E isso é um subtexto que não cabe a mim passar pra vocês, vocês têm que se ligar. Vocês têm que assistir a obra como ela foi feita pra ser assistida. O Seto Kaiba... Sabe o que eu acho curioso? Esse fundo aqui é 3D, essa batalha aqui, essa plateia é 3D. Eu acho isso meio bizarro que eles... pelo menos, no GX eles flertam um pouco com isso, né? Mas eu senti falta do Yu-Gi-Oh! Trabalhando o conceito de competir, tá ligado? E mostrar que o bagulho é popular de verdade, consegue reunir multidões dentro do anime. No DM não tem muito disso. Tá ligado? Essa pública aí é 3D. Tem uma hora que eles ficam vendo os duelos pela televisão, sabe? No 5Ds tem isso. No 5Ds tem isso. Mas eles estão em cima de moto. Aí a gente esquece essa parte e lembra só da porra da moto, né? Porque eles estão ali rodando de moto num estádio com a galera assistindo. Eu acho que só no 5Ds eles trabalham um pouco mais esse conceito. No GX tem um negócio meio que pontualmente, né? Acho que tem um duelo do Zane contra alguém, ele toma um sacode, aí, mas tem uma plateia, aí ele vai jogar a série B das competições de Yu-Gi-Oh! E tal. Mas eu sinto um pouco de falta, que tipo assim, cara, beleza, os caras têm um investimento milionário, mas cadê a galera consumindo isso, sabe? É verdade, o 5Ds é quando a Red Bull patrocina, né? Aí, pô, bota os caras em cima de moto, vamos fazer um bagulho radical, tá ligado? Tipo assim, não basta fazer a manobra de skate, tem que fazer a rampa mais alta, tem que botar a rampa num prédio, mas antes disso tu pula de paraquedas, mas não de paraquedas para quê? Tu pula do espaço. Aí tu puxa o paraquedas de skate, cai na rampa, desce a rampa, salta da rampa, liga uma asa delta, passa por um monte de carro em chamas. Eu já não sei mais onde eu quero chegar, vamos dar play e continuar. O cenário para um coliseu, porque era lá. Red Bull, paga nós. Ou Monster também, eu prefiro Monster, tá? Só por curiosidade. Nunca consegui patrocinar da Monster. Queria muito. Onde os antigos gladiadores batalhavam até a morte pela honra e pra provar sua força. E é nesse cenário que ele e Yugi, dois moleques que pesam 50 quilos molhados, depois do almoço, vão poder jogar cartinha um contra o outro. O Yugi já começa o duelo fazendo sangue de quem joga esse negócio borbulhar, porque ele coloca o Cavaleiro da Rainha em modo de defesa, só que virado pra cima. E aí coloca uma carta virada pra baixo. E o Kaiba baixa o canhão duplo X em... Sabe que essa jogada não tem, né? Você invocar o monstro de caça normal ou tributo em modo de defesa não existe. Você sempre invoca eles baixados. Então isso tem muito no anime, que é uma questão estética, de narrativa, de invocar o bicho em defesa, mas gastando a invocação normal. Especialmente você pode invocar o bicho em defesa, tá? Só pra deixar claro. Mas a invocação normal, a invocação de tributo, tem que ser a carta baixada, né? Então ela sempre vem de defesa virada pra baixo. Agora esse negócio de botar em defesa virado pra cima, isso não existe, é doideira. Mas é pra ficar esteticamente agradável. Modo de ataque e usa uma carta mágica que faz ele e o Yugi poderem procurar uma carta mágica no deck e colocar na mão. E aí depois o Kaiba desce mais uma carta virada pra baixo e passa o turno. O Yugi desce o Alpha, Guerreiro Ima, ai, Zordon. Isso aí é só pra quem viveu os anos 90, você sabe de onde é isso, né? Parece um pouquinho. Ai, Zordon. Ai, Zordon. Ficou mais fácil? Era muito Não. bom. É o Alpha dos Power Rangers. Ah, eu não vi o Power Rangers. O Yugi... Kimberly, a primeiro amor de todo mundo.
E baixa o Alpha, o Guerreiro Imã. Eu não sei nem como continuar esse texto. E desce mais uma carta virada pra baixo e ele quer saber se o Kaiba não tá atacando porque tem alguma arapuca rolando. E qual é a tal dessa arapuca do Kaiba? É ganhar logo do Yugi pra não dar tempo dele roubar. Porque quanto mais rápido acaba esse negócio, menos tempo ele tem pra inventar regra. E ele usa a carta troca de alma pra fazer os 2 monstros do Yugi virarem dele. E agora ele tem 3 monstros pra sacrificar e invocar o obelisco. Como o Yugi sabe de tudo, ele já tava preparado pra isso e usa a troca de coração pra roubar o canhão do Kaiba. E o Kaiba mostra que ele fez um investimentozinho numa outra área e fez um semestre de escola de atores Wolf Maia e finge de uma maneira muito convincente de que a jogada do Yugi prejudicou ele. Só que logo depois desse show de atuação, ele usa uma carta que faz ele dar 2.000 pontos de vida e ele pode fazer um macete igual pra abrir boneco no Mortal Kombat e usa isso pra liberar no anime essa carta paga a vida, né? Que doideira. os bichos dele. E depois disso, o Kaiba faz toda uma cena que é muito maneira por causa dos ângulos de câmera, mas se você imagina que você tá lá na arquibancada olhando e esse homem tá balançando essa cartinha pra tudo quanto é canto, é só um homem adulto, de sobretudo, balançando uma carta. E tudo isso é só pra ele poder mostrar que ele vai invocar o obelisco com o atormentador. Só que o Yugi trava a jogada dele com uma daquelas cartas dele, que é uma espadinha, que trava a carta da pessoa por 3 turnos. E essas cartas do Yugi não estão ali pra ele poder ganhar esse duelo. Elas estão ali pra ele... Essa carta, inclusive, é uma armadilha, que ela virou magia rápida. Conveniência. Mó tempo que eu não vejo vídeo desse maluco. poder estender a duração dos episódios e fortalecer esse anime. E depois do turno do Kaiba, o Yugi recupera as cartinhas dele de volta e começa a pensar num jeito de roubar o mais rápido Vocês estão ouvindo de boa? Tá, né? Possível pra poder baixar logo a carta de Deus dele. O Kaiba, que a essa altura já tá repensando um pouco essa ideia de jogar contra o Yugi com um monte de gente vendo, baixa o Cyber Dragão Y e pergunta pro Yugi: você reparou o que todas essas cartas têm em comum? E o Yugi, depois de ficar bastante tempo com uma cara de quem usa tênis de velcro, percebe que todos o quê? O quê? E o Yugi, depois de ficar bastante tempo com uma cara de quem usa tênis de velcro... Tênis de velcro, caralho, verdade. Tênis de velcro é um bagulho muito de criança, né? Percebe que todos eles têm uma letra no final do nome. Ou seja, dá pra ele combinar essas cartas e fazer um Megazord. Se ele achar a letra Z, ele vai ficar ainda mais forte. O que é vacilo com a letra W. Sendo que todo mundo sabe que a letra W é o M, só que maneiro. O Kaiba usa a carta Cântico da Obediência e rouba o Slifer do deck do Yugi, e agora o Slifer tá na mão do Kaiba. E aqui fica claro o erro de design do disco de duelo que eu falei pra vocês que tem. Porque quando isso acontece, vão os dois igual dois idiotas andando pra se encontrar no meio do duelo pra tirar o deck de dentro do bagulho, pegar a carta, dar pro outro, botar o deck de volta e voltar andando pra posição inicial. É muito maneiro no Five Ds que rola uma parada de trocar carta, que é logo no começo, tá o Jack Atlas no alto de um viaduto, tipo assim, muitos metros, 15, 20, sei lá, e o Sei embaixo. Aí o Jack Atlas pega e taca a carta, aí o Sei pega e fala: não, eu não quero pegar, eu não quero ganhar ela de volta assim não, que o Jack só queria devolver a carta pra ele, tá tudo bem. Não, eu quero ganhar ela na moral. Aí taca de volta. E o Jack Atlas pega lá de cima. Os caras duelam na moto, né? Não quero estar desmerecendo o trabalho dos funcionários da Kaiba Corp e do seu Kaiba, não. Mas a arena de duelo do Pegasus tinha muitas melhorias de qualidade de vida comparado com o disco de duelo. Só que, infelizmente, só um deles tinha capacidade de vender na ReHap e nas lojas americanas. A arena de duelo do Pegasus, ela tem um negócio que acho que botava a carta ia e saía do outro lado, né? E é verdade, isso aqui é mais... Dá pra vender essa porra na loja americana. O Yugi, depois de ter o Slifer roubado do deck dele, ri, porque ele vê que o menino dele cresceu e também tá começando a usar táticas que envolvem as marchas da sociedade e roubo. Só que o Yugi previu que isso ia acontecer, eu imagino, e usa uma carta mágica que deixa ele pegar uma carta da mão do Kaiba, e o Kaiba pega uma carta da mão do Yugi, que é a ceifadora de vidas. Aí falam do anime do cara e ele reclama ainda. Olha as cartas que ele leva pra usar num duelo que vai passar 11 da manhã na TV Globinho. Ceifadoras de vida, irmão. Tu tá levantando pro Gilberto Barros cortar. E aqui a gente vê uma coisa triste. O Kaiba até tentou roubar do Yugi, mas roubar de ladrão é difícil. O Yugi invoca o grande escudo Gardner em modo de defesa, alguma coisa assim. Aí vai fazer uma jogada que não interessa, uma jogada chata que eu acho que nem deveria estar num duelo valendo tanta coisa de 5 episódios. Pra fazer isso era melhor só passar o turno direto. E enquanto isso, o Kaiba sim faz uma jogada digna de Yu-Gi-Oh! E compra aqui na cagada aquele monstro Z lá que ele tava querendo. E ataca o escudeiro do Yugi pra tirar esse troço do meio do campo e faz o escudeiro do Yugi de Weevil pra poder limpar essa jogada lixo que o Yugi fez. Mas isso já tava nos planos do nosso guerreiro do 157. Ele usa uma carta armadilha que quando um monstro dele é destruído, ele pode dar 1000 pontos de vida pra procurar no deck dele um monstro de custo 4 pra botar em campo. E ele traz o Cavaleiro do Reino, que traz junto o Cavaleiro Valete. E o Kaiba fica nervoso porque ele sabe que daqui pra frente a roubalheira vai cantar. E o Yugi nem faz questão de esconder também não. E fala que tá na hora de invocar o Slifer. Espera só um pouquinho, para, espera só um pouquinho. Ele espera também, ele espera. Dá uma olhada se você está inscrito nesse canal, se você já deu like, se você deixou... O Zé tá emagrecendo, né? Aí tá mais gordinho aqui, de cabelo menor. Caraca, ele tá ganhando cabelo e perdendo gordura, cara.
Quanto mais o cabelo do Zé cresce, mais magro ele fica. Maneiro. Comentário. Vê também se você ativou o sininho pra você receber as Tá trocando peso por cabelo. E o Henry Batman aqui? Salve, Henry. notificações e aos membros desse canal, obrigado. Considera virar membro também. Tem várias vantagens de ser membro que estão todas na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem meus outros projetos, como por exemplo, o Aconteceu com um amigo de um amigo meu, que é o meu podcast junto com a Laura. Então se você gosta das nossas interações aqui, você vai ter sempre um episódio de 1 hora pra ver isso. Então tá tudo na descrição, dá uma conferida. Eu juro que eu não interrompo mais o vídeo nesse vídeo, mas os próximos eu vou interromper. Então beijo. Zé, não tchau. fala mal de São João de Meriti. Agora uma curiosidade pra vocês. Slifer não é o nome de um deus egípcio. Obelisco também não, mas é em homenagem ao objeto. Slifer é o nome de um dos produtores lá que trabalhava na 4Kids. Na versão japonesa, o nome do Slifer é Osiris. E eu acho que a gente tem que se dar por satisfeito da 4Kids ter chamado de Slifer e não ter metido um Jack ou Billy, porque eles adoram americanizar esses negócios. O Kaiba faz biquinho e claramente... Eu invoco Billy! É verdade. Eu invoco Billy! Como é que é? O dragão celeste! Porra, ia perder moral pra caralho. Slifer até que é maneiro. não está passando nem vento no Mokuba dele. E quais são os poderes do Slifer? O poder do Slifer é 1000 vezes a quantidade de cartas que o Yugi tem na mão. Ele tem 3 cartas, então ele bate 3000. E o monstro do Kaiba só tem 2000. E aí o Yugi lembra que o Kaiba roubou uma carta da mão dele, que era ceifadora de vidas, e não sei o que, e fica inseguro de atacar. Mas ele lembra também que o nome desse negócio é Yu-Gi-Oh! Ele não tem que ficar inseguro com nada, ele vai ganhar no final, então ele ataca mesmo assim. Mas o Kaiba tinha uma carta pensada pra esse tipo de situação e faz o monstro dele não tomar dano. Valeu mesmo que ele tinha pensado que isso ia acontecer. Ele se planejou pro caso do Yugi invocar do nada, por causa de outra carta, o Slifer da Silva, cameraman do 4Kids. Vai pra cima de mim, Kaiba! Eu fui criado no K11. O que mais tem gente que acha que é esperto não é. Mas quem me surpreende mesmo é o Yugi, que fica aí se denominando rei dos jogos. K11 é um bairro de Nova Iguaçu, é o quilômetro 11, né? Caraca. É no cu de Nova Iguaçu, é quase Campo Grande. É bizarro que Nova Iguaçu dá a volta, tá ligado? E sai em Campo Grande. E de repente toma uma atitude imprudente dessa. E se fosse outra carta? Ia perder o porteiro da 4Kids de bobeira? Agora também esse negócio de rei dos jogos. A gente só vê o Yugi jogando as coisas que ele cria a própria regra e monstros de duelo. Cadê ele jogando um Jenga? Um pega-vareta? Eu duvido que o Yugi é bom no banco imobiliário, numa bolinha de gude. O Yugi tem o Yu-Gi-Oh! Zero. No Yu-Gi-Oh! Zero eles jogam umas outras paradas. Eles jogam o Yu-Gi-Oh! Mesmo só no final. apela pro... Inclusive o Yu-Gi-Oh! Zero eu tinha a vontade, curiosamente, de... Eu não sei se eu ia tomar strike, sabe? Mas eu tenho... Aqui na Twitch provavelmente não. Eu tenho vontade de assistir todos os episódios de Yu-Gi-Oh! Zero. Tá ligado? E talvez postar no canal de alguma forma. Psicológico e baixa uma carta virada pra baixo, o que diminui o poder do Slifer, o menino do almoxarifado da 4Kids, mas também diminui o poder de raciocínio do Kaiba. Porque uma carta virada pra baixo, se você não tiver um psicológico bom, mexe contigo. Dependendo da pessoa, é até caso de levar no psicólogo. Eu não tenho maturidade pra lidar com uma carta virada pra baixo. E o Kaiba não admite, mas com aquela cabeça de farofa dele, ele também não tem não. O obelisco finalmente tá solto e o Kaiba usa os monstros XYZ pra poder sacrificar e invocar o obelisco. E nessa hora o Yugi deve ter começado a repensar todas as decisões recentes dele. Tipo montar esse cordãozinho que ele usa e ter se envolvido com esse card game. Porque se ele jogasse Magic, eu duvido que ele tava passando por isso. O Kaiba ameaça jambrolhar o deus do Yugi no soco, mas o Yugi tem pensamento positivo e acha que tá tudo bem, vai dar tudo certo. O que quando você é o personagem principal de um anime, é só o que você precisa mesmo. E o Yugi fala só agora que o Marcelo, diretor da 4Kids, tem uma outra habilidade. Quando um monstro é invocado na frente dele, ele dá uma porrada que reduz o poder do bicho pela metade. Fazendo o obelisco ir de 4000 pra 2000, mas aqui você vê a malícia desse jogo que o Yugi joga. Eles jogam longe, então toda carta... Cara, o obelisco pode ser afetado, deixa eu ver. Obelisco e Yu-Gi-Oh! Eu fiquei com dúvida agora, porque ele tem um negócio que quando ele é invocado... Aqui. Ele tem um negócio que quando ele é invocado... quando... Oh, caralho, um monte de troço aqui. Cadê? Quando invocado aplicação normal, cards e efeitos não podem ser ativados. Tá, não pode. Deixa eu ver o Slifer. Slifer. Como é que funciona esse negócio de reduzir dano dele? O Slifer. Ó. Quando um ou mais monstros forem invocados na aplicação normal especial lá do oponente, com a fase para cima posição de ataque, esses monstros pedem 2000 de ataque. E depois, se qualquer um deles chegar a 0, destrua. Tá. Então, o efeito do Slifer não funciona no obelisco. E talvez no Ra também, mas vamos seguir. Então o Yugi roubou aqui, tá? Só pra deixar claro. Que eles não conhecem, eles iam ter que pedir pra pessoa chegar perto pra poder pegar a carta e ler o que tá escrito. Não dá nem pra mostrar essas cartas de Yu-Gi-Oh! De longe, porque a carta é menor do que o normal e a fonte que eles botaram nesse negócio é de tamanho 6, serifada e com espaçamento -2. Tem nem como culpar os caras de preferirem arriscar no duelo e não saber o que a carta faz do que ficar pedindo pra ler tudo que vem. Eles ficam um tempo se encarando e o Kaiba... Isso é uma coisa, tá? Às vezes é mais fácil você se garantir e fazer o que você quer fazer do que você parar pra ler as cartas. Você, às vezes é pior. Você lê
e fica mais doido, tu cria dúvidas naquilo que tu lê. É complicado. O Kaiba fala que o Yugi tá só tentando ganhar tempo. E aí o Kaiba baixa 2 cartas na intenção de ganhar tempo. O Kaiba é diferente do Yugi, ele é rico. Ele comprou o direito de poder ser hipócrita. O Yugi compra uma carta e fica com 3 na mão e os poderes do obelisco voltam ao normal. Só que o Kaiba comete um erro. Ele fala pro Yugi, você não pode ganhar, Yugi. E aí o Yugi faz o quê? Usa uma carta banida, que é o pote da ganância, e compra 2 cartas e agora ele está com 5 na mão. Mas ela só foi banida em 2005, e isso aqui aconteceu antes de 2005, então tá tudo bem. Mas tenham certeza que o banimento foi por causa desse dia aqui, tá? Porque o Yugi... O anime acho que é de 2006, não é? O anime é de 2006, não é? Yu-Gi-Oh! Anime estreia. Não, não é de 2006, não. Não, foi retomou pela... Não, retomou... É. Cadê? Ah, eu tô sendo chatão, né? Abriu de 2000, a de 2000 e terminou em 2004, tá? Tem que comprar 2 cartas, mas ele puxa um bolinho que tem pelo menos um mais 5 ali. Ele ataca pronto pra virar um matador de deuses, mas o Kaiba usa uma carta que deixa o Slifer surdo e que não conseguiria ouvir o que o Yugi mandou ele fazer. Sendo que o Yugi já mandou ele fazer, ele já estava indo fazer. Ele não ouvir agora não faz diferença. Mas tudo bem, o Yugi passa porque ele sabe que se ele começar a problematizar o que estão fazendo, vão começar a problematizar o que ele faz. E ninguém faz mais coisa errada do que ele. Só que o bonitão toda hora esquece que o Kaiba pegou uma carta dele que pode diminuir o poder do Maurício, cartunista da 4Kids. E mesmo assim ele fica toda hora fazendo ataque de qualquer jeito. Você quer ver? Tá muito fácil ser rei dos jogos hoje. Qualquer um é. E o Yugi termina o turno botando 2 cartas pra baixo. O cara tá Bandit Kiff das ideias. Mas talvez seja por isso que ele é rei dos jogos e eu não sou. Ele faz todo mundo descartar a mão e comprar 3 cartas e depois usa outra carta pra poder pegar de volta as cartas que foram descartadas. E ele fica com 6 cartas na mão. E agora, por causa dessa jogada, Marquinhos, filho do dono da 4Kids, tá mais forte do que nunca. O Kaiba agradece porque graças ao Yugi ele comprou uma carta que o nome é Sede de Vingança, boa pra passar às 11 da manhã também, e que faz ele invocar 2 bichos direto pro campo. E o Yugi sai do personagem. Começa a se gabar, fala que o monstro dele é mais forte que o obelisco. É só você dar poder. Dê poder pra pessoa pra você saber quem ela é de verdade. Esse é o faraó. E o Kaiba fala que se o Yugi passasse menos tempo na sessão de cintos da Riachuelo e mais tempo jogando Yu-Gi-Oh!, ele ia saber também que o Obelisco, o Atormentador, tem uns 3 parágrafos de texto com uma fonte horrível de ler. E faz o Obelisco sacrificar as criaturas pra dar 4.000 de dano direto nos pontos de vida do Yugi. Mais uma vez, um show de atuação por parte deles, porque o Yugi faz cara de desespero, mas ele tava com Caribou na mão pra não tomar dano. O cabelo dele tá brilhando. Ah, o Caribou, né? Nenhum desse negócio que o Kaiba fez. Esses 2 moleques, na mão de Manuel Carlos, uma novela das 9 boa, estavam feitos como atores. Eles não são reis dos jogos, eles são reis dos palcos. O Kaiba usa uma carta que faz o Yugi descartar 3 cartas e faz o Manuelzinho, o cara do áudio da 4Kids, ficar mais fraco. E manda o Obelisco atacar ele e fazer ele virar carta virada pra baixo de saudade. Só que o Yugi ativa a Necromância, faz os monstros do Kaiba voltarem do cemitério e o Slifer, como ele detesta ver monstro fraco, não tem paciência pra isso, ataca os bichos e destrói o monstro do Kaiba deixando só o Obelisco. Porque ele é ruim, mas ele é otário. Mas mesmo assim o nosso Obi fica mais fraco por causa do segundo efeito da carta da Necromância. Tá num ponto já que eu tenho pra mim que no Yu-Gi-Oh! Ganha quem falar com mais convicção que a carta faz. Sua carta, ela pode fazer o que você quiser que ela faça, desde que você fale sem errar e acreditando que é verdade. Isso é acreditar no coração das cartas. Isso, inclusive, é uma tática de psicologia. Se você falar com muita convicção certas coisas, ninguém discute de você. Porque você acha que tem um monte de idiota vendendo curso no Instagram, no TikTok e tal. Porque as pessoas falam com convicção. Tipo, a pessoa fala que é médica. Eu sou médico. Pô, irmão, cadê teu CRM? É CRM, né? Conselho Regional de Medicina, sei lá. O que tem muito cuidado também, tem um monte, eu conheço gente, tá? Que viu uma pessoa dizendo que era psicóloga e essa pessoa tinha pacientes e volta e meia postava ali atendimento com os psicólogos. Depois a gente vai procurar e essa pessoa não era psicóloga. Então, tipo assim, falar as coisas com convicção dá credibilidade, fato, de fato. Então eu conheço gente que gastou dinheiro com psicóloga falsa por conta disso aí. É complicado. É complicado. O Yugi começa a inventar regra no meio do ataque do Obelisco e é tanto texto pra ler que o Kaiba só aceita. Tá bom, segue. Aí, realmente era falsa mesmo. A gente procurou, levantou a ficha, pediu pra uma terceira pessoa entrar em contato com essa psicóloga, aí marcou e tudo mais, aí tipo assim, né? Aí mandou mensagem assim, tá, agora me passa o seu... Não é, na psicologia não sei se é CRM, mas é o equivalente. É a numeração que a pessoa tem pra poder saber se a pessoa pode ser psicóloga. Eu acabei de entregar com uma psicóloga mulher, né? Mas ela bloqueou
essa minha colega que foi fazer. Basicamente, ela deu um atestado de que não é psicóloga pra ela ali. Eu, caralho, o pessoal tá cometendo crime na internet de boa, mano. E não acontece nada com essas pessoas, isso que é foda. Ele é rico, ele não precisa ler, ele paga pessoas pra lerem pra ele. Nisso, o Slifer ataca o Obelisco de novo, mas não dá certo de novo, porque um monstro no campo dá 1000 pontos de dano pro Obelisco poder revidar. E também não adianta nada, porque quando o Yugi descartou as cartas do Kaiba lá atrás, ele descartou também do nada uma tartaruga que defende o Slifer aí de última hora. Das duas, ou esse negócio de inventar regra não é mentira minha, e o jogo realmente é sobre quem mente melhor, igual um tribunal, ou o Yugi tacou essa tartaruga no cemitério aproveitando que ninguém tava olhando. Não é possível que os dois maiores jogadores de cartinha do universo deles já vi gente fazendo isso, tá? não conhecem o meta do deck do outro. Eles só dão misplay atrás de misplay. Eles já estão há tantos episódios nisso que o Kaiba já tá ficando birutinha. Ele tá num mix de emoções, falando que só o Yugi consegue proporcionar pra ele o que ele tá sentindo agora. E ele ataca o Ricardo, o maquiador da 4Kids, que nessa altura só tinha 1000 pontos de poder de ataque. Mas aí o Yugi ativa a carta mágica Livro da Profecia, que faz o Yugi descartar a mão e comprar uma nova, e que se for uma carta mágica, ele pode usar agora. E é nessas horas que a gente fala que o Yugi rouba, e tem gente que defende, mas um moleque perde a linha, porque ele top deca uma carta, sem olhar, e já sai usando, falando o que ela faz. O cara não tem nem a cara de pau de fingir. O mundo todo vendo que ele manipulou esse deck pra botar essa carta no topo pra essa hora e ninguém faz nada. O duelo da semifinal contra o dono do evento e ninguém se mexe pra resolver. E agora, finalmente, depois de 15 episódios, o Kaiba usa a carta armadilha que ele pegou do Yugi lá no início do duelo. Muito poético, inclusive, o Kaiba se defender de uma roubalheira usando uma carta que ele conseguiu roubando. Olha o subtexto. Obrigado, valeu pela raid, esqueci de agradecer, tá? Mais uma coisa. No personagem de Seto Kaiba. E isso faz com que os dois deuses tenham o mesmo poder e se destruam ao mesmo tempo. E o efeito disso foi tão forte que fez a televisão do povo, do cidadão médio de Domino City, explodir. Imagina a crise que esse jogo gerou. O cara parou a cidade desse pessoal e ainda destruiu a televisão deles. Mas isso aí parece esquema. A Konami fez a televisão de todo mundo estourar pra poder subir as vendas das parceiras dela. Samsung, LG, CCE. E o brilho na tela foi tão grande que fez até o Polygon ficar com inveja. E o poder das cartinhas também foi tão forte que fez eles irem viajar pro Egito Antigo dentro da cabeça deles e verem um filme de época deles mesmos jogando carta no passado, só que com a vitamina D em dia. E o Kaiba, mesmo viajando pro passado, não acredita e fala que não, isso aqui que aconteceu, isso é mágica, não é possível um negócio desse. O cara tá comparando uma regressão espiritual nesse nível, uma coisa que massa sensitiva apenas sonha em fazer, com, sei lá, tirar um coelho da cartola. O Chris Angel, criador disso aqui, nunca conseguiria fazer uma regressão dessa. Pareceu que eu voei? Eu não consigo ver. Eu fiz ao contrário, eu acho. Fiz errado. É, tem que ser levantando o pé de lá, né? É, mas tá bom, vocês entenderam. Na primeira ele fez certo. É o que eu posso. Eles voltam pro presente e o Kaiba fica o tempo inteiro repetindo que ele é dono da maior empresa de entretenimento do mundo, ele não precisa passar por aquilo pra tentar se convencer de que tudo que ele viu não é verdade. Agora, curioso, que eu não sabia que Seto Kaiba era dono da Pokémon Company. O Yugi volta a bater na tecla de que eles estão duelando pra poder salvar o destino do mundo que ele precisa ganhar, mas o Kaiba ele só quer ganhar o troféu. Nada vai tirar dele a oportunidade de ganhar o troféu que a empresa dele fez pra ele mesmo ganhar no torneio dele. Como agora eles estão sem os deuses, o Kaiba só desce uma cartinha humilde virada pra baixo e passa a rodada. O Yugi desce o Rei das Feras, o Kaiba clona esse Rei das Feras, porque ele não tá nessa só pra ganhar do Yugi. Ele quer mostrar pro Yugi qual é a sensação de que tudo que você faz é roubado de você toda hora. E no turno do Kaiba, ele invoca um dragão branco de olhos azuis. Como o Kaiba fez um movimento clássico de Kaiba, o Yugi vai fazer um movimento clássico de Yugi também. E começa com aquele papo que ele tem que fazer em todos os duelos, que é o: se eu não comprar a carta certa, eu vou perder esse duelo. Eu preciso acreditar no coração das cartas. E quando ele compra, vem uma carta que ele queria e precisava. Nada tira da minha cabeça que enquanto eles faziam a regressão espiritual deles, o Yugi foi lá e mexeu no deck dele. Tem duas almas dentro do corpo. Enquanto o faraó viaja, o Yuguinho ficou mexendo no deck. O Kaiba, coitado, ele joga sozinho. É ele por ele. E ele tirou o monstro que ele joga com o ChatGPT do lado. Renasce, e ele usa pra poder fazer o Mago Negro dele, que tava no cemitério esse tempo inteiro. Agora como é que esse Mago Negro parou no cemitério? Né? Não entendi nada. Agora, como é que esse Mago Negro parou nesse cemitério? Agora sim. Mais uma carta que ele jogou lá e ninguém viu. O Yugi tá fazendo um duelo paralelo enquanto as coisas acontecem e ninguém tá vendo. O Kaiba fala pro Yugi que ele não é um faraó e tudo aquilo que eles viram é mentira. E mal sabe o Kaiba que ele tá nesse momento vivendo um filme de terror. Ele tá jogando carta contra um fantasma que tá possuindo o corpo de um adolescente. E ele invoca o Mestre dos Dragões pra poder proteger o dragão branco dele. O Yugi invoca Betinha em modo de defesa e o Mago Negro ataca o Rei dos Dragões lá. Mas o Kaiba tinha uma armadilha, uma carta mágica que deixa ele usar uma
uma carta do cemitério. E ele usa o monstro que renasce pra fazer o obelisco voltar pro campo, tomar a porrada do Mago Negro, ir embora e fazer o Yugi ficar com 1.500 de vida. E inventaram uma regra do nada, que a carta de Deus só pode voltar por um turno sendo renascida. Mas isso aí é pra carta de Deus também não ficar roubada demais. Tem uma bagagem... Pior que tá escrito na carta, uma parada parecida, eu acho. Acho que, na verdade, a maioria deles não pode nem ser invocado. Ou é só o hack não pode ser invocado. Enfim, mas tá escrito na carta isso, curiosamente. Kaiba ativa uma carta que é a flauta de invocar dragões e sai cuspindo o dragão branco de olhos azuis no campo. Mas nossa, que conveniente, né? Ele já tava com os 3 dragões na mão, pronto pra jogar. E quando ele tava pronto pra atacar, o Yugi baixa um dragão negro de olhos vermelhos no campo, porque ele também ouviu o chamado da flauta. Agora, pra que ele botou essa carta do Joey no deck dele? Só porque é rara? A carta nem tem sinergia com o resto do deck? Parece até que o deck do Yugi é um monte de carta em branco que é sendo montado conforme o jogo acontece e dependendo da situação em que ele tá colocado. Curioso, né? Como se ele estivesse o tempo inteiro roubando. Ele usa 2 cartas armadilhas pra salvar o Dragão Negro e o Mago Negro, e só quem roda é o Betinha. Não sobra nada. O Dragão Negro revida e ataca um Dragão Branco que já tava mais fraquinho e deixa a vida do Kaiba em 1900. O Dragão Negro, inclusive, deve estar em êxtase com essa situação de estar vivendo um momento de personagem principal. Deve estar até contente que o Joey tá em coma. Por pouco tempo também, porque o Joey escuta o agradecimento do Yugi e é curado do coma. O cara, além de rei dos jogos, é o rei Jesus também, que tá fazendo um milagre. O Kaiba... Foda, né, cara? Prepara Cara, 2 esse dragão branco aqui, todos... Caralho, o que eu fico com o dragão branco aqui, mano? Calvaram o dragão branco tá calvo. Cadê aquela porra daquele cabelo dele? Caralho. armadilhas e passa toda hora isso também. Quantas armadilhas ele tem no deck? Daqui a pouco esse jogo tá acabando por causa de decaute. O Yugi coloca uma carta virada pra baixo, muda o dragão negro pra defesa e isso ativa uma... Pior que esse duelo, desculpa, esse duelo é um duelo bem legal, porque eles usam muita carta mesmo, sabe? Tipo... Eles vão quase até o final do deck, se o deck tiver 40 cartas cada um. Eles usam muita carta nesse duelo, eu lembro disso. Os outros duelos, eles são longos porque tem muito discurso, mas aqui eles usam, de fato, muita carta. Carta armadilha do Kaiba. E faz o dragão negro ficar em modo de ataque de novo, e isso daí também faz com que ninguém mais possa ficar em modo de defesa, e tá certo ele! O jogo é de porrada, não tem que ficar sendo covarde, em modo de defesa, virado pra baixo. Para de esconder o jogo, joga cara de cara limpa. E olha o decaute vindo, porque um outro efeito é jogar todas as suas cartas no cemitério e escolher só 3 cartas pra ficarem na tua mão. Daqui a pouco não vai ser decaute, eles estão perdendo porque acabou o tempo, o que me preocupa. O Merrick lá atrás, igual um encosto com a testa brilhando, esperando. Será que esse negócio é melhor de 3? É suíço? O Yugi lê todo o plano do Kaiba, mas também qualquer pessoa que viu 2 segundos do Kaiba em tela sabe muito bem o que ele vai fazer agora. Tem 0 mérito por parte do Yugi querer meter que não, porque eu já sei o que o Kaiba vai fazer. Porque o Kaiba usa o monstro que renasce, volta um dragão branco pro campo, usa a polimerização, funde os 3 e faz o dragão branco supremo de olhos azuis voador. Você quer uma jogada mais Kaiba do que isso? E o Yugi, depois do Kaiba abrir o coraçãozinho rico dele pra gente e revelar que ele tem daddy issues, usa uma carta que faz ele usar 2 cartas mágicas do Kaiba e ele usa a polimerização e o monstro que renasce. E traz o Buster Blader do cemitério e funde ele com o Mago Negro, fazendo assim surgir quem? O Paladino Negro. E eu gosto como o Mago Negro tem função pra tudo. Ele fica... O Paladino Negro é muito maneiro esteticamente. Tem umas 4 ou 5 artes dele, né? Que são bem legais. Ficou velho, ele é o Sábio Negro. Ele se fundiu com o cara, ele é Paladino. Ele fez um ritual, ele é o Mago do Caos agora. O cara é o faz tudo desse negócio. Só que o Paladino ainda é mais fraco do que o Dragão mas Branco. isso é maneiro. Dentro da premissa do anime é muito maneiro ver que o Mago Negro, ele se une com outros assim, né? Absorve a energia dos outros. É legal, é maneiro. Então o Yugi baixa mais uma carta e passa. O Yugi começa a atiçar o Kaiba a atacar, e esse otário, que já deve estar cansado também, coitado, saiu o dia inteiro em pé, fica caindo no plano do Yugi e ataca. E o Yugi ia usar esse momento pra aumentar os pontos de ataque do Paladino Negro, pra poder bater de frente, mas o Kaiba sabia que ele ia fazer isso. E ele vira um típico jogador de deck azul de Magic, e em resposta, ele anula o que o Yugi ia fazer. E o Joey, que acabou de acordar de um coma, descobriu que ele ficou 6 episódios sem fazer nada. Então ele quer correr pra lá, pra ele poder fazer o que eles fazem de melhor. Duvidar da vitória do Yugi até ele ganhar, porque na hora que ele ganha, eles falam, eu sempre soube, o Yugi nunca perderia. E eu não Tem psicologia reversa, né? tô exagerando, que é literalmente o que eles fazem. Eles chegam lá e ficam duvidando que o Yugi vai ganhar o duelo, até o Yugi ganhar o duelo. Porque na hora que o Kaiba vai atacar e ganhar, o Yugi desfunde os dragões dele e cancela o ataque. E usa uma outra carta que faz o Paladino atacar todos os dragões do Kaiba e acabou o duelo. O Yugi ganhou. E tá tudo bem com o planeta. Vai ficar tudo certo. Agora é só o Yugi ganhar de mais uma pessoa. E tá tudo bem, tá todo mundo bem. Até o próximo arco que mais um cara vai surgir com um monte de carta que rouba a alma dos outros. E esse negócio demorou isso tudo com eles tendo 4.000 pontos de vida. Imagina se fosse os 8.000. Agora, muito curioso, muito me surpreende que o Kaiba organiza um torneio pra conseguir carta rara, conseguir cartas que só tem uma cópia no mundo e em momento nenhum ninguém bota essas cartas num sleeve. Eu sei que o vídeo acabou, por que você não vê esse? E essa playlist aqui, que é uma playlist que também é pra você. Se inscreve. Se inscreve. Esse final do vídeo do Zé Renato é muito bom, né? Vira membro.
Assina o Apoia-se. Vê a playlist. Vai que tem alguma coisa que você gosta. Aqui, ó, em mim. É, muito bom. O Zé é muito engraçado, cara. Ele é muito bom mesmo. Ai. Cara, é isso. Não tem... A gente já comentou que tinha que comentar ao longo do vídeo, né? É engraçado, é muito bom. O Zé manja muito. Assistam lá o vídeo original. Vão lá no canal do Zé. E perturbem que, pra pelo menos quando ele for gravar Yu-Gi-Oh!, ele usar meu disco de duelo, que tá lá com ele. Inclusive o Alisson falou que ele usou o meu disco de duelo num outro vídeo que não era esse aqui, mas era... Não era de Yu-Gi-Oh!, na verdade. Era no outro vídeo, aí ele cita o Yu-Gi-Oh! E ele aparece com o disco de duelo. Uma porra dessa. Algo assim. Eu não sei. Eu sei que eu tô com fome. Vou parar a live agora.